Pois bem, vamos falar um pouco da Bíblia. A Bíblia é um livro que todo mundo diz que é o livro do Senhor. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Mas será que as pessoas acreditam na Bíblia como livro divino, livro inspirado por Deus? Apesar de dizer toda a Escritura divinamente inspirada para instruir, corrigir, ensinar o homem, não parece que a Bíblia é um livro visto como um livro divino. É interessante nós observar que João, não sei qual é o grau que ele tinha da gramática, mas ele falou de algo tão profundo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando eu estudei, se o meu professor não estivesse enganado, disse assim: verbo é tudo aquilo que indica uma ação. Se as coisas acontecem, tem que haver uma ação. E é exatamente isso que nós vamos observar, que a palavra de Deus é aquela que causa ação, que produz, que cria, como diz aqui no verso 12 de João. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. Então, de onde procede as Escrituras? Se nós analisar no livro do Gênesis, capítulo 1, veja como é que as coisas foram criadas. Haja luz e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas e houve. Como nós podemos observar, irmãos, a palavra haja é um verbo. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. A palavra que procede de Deus. Nós temos no livro de Provérbios, capítulo 8, falando da sabedoria, nós vamos observar que esse livro, normalmente a gente pensa que é o Gênesis, o mais antigo. Mas aqui nós encontramos, em Provérbios, capítulo 8, algo interessante, que nos arremete antes de tudo isso ser criado. Como diz a palavra do Senhor aqui, para que te faça herdar bens permanentes aos que amam e enche os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, antes da sua obra. Desde a eternidade fui ungida, no feminino. De quem está se referindo? Da sua palavra. Desde a eternidade fui ungida, e desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes que os outeiros, eu fui gerada. A palavra. Quem nasce primeiro? A criança ou a palavra? Isso é difícil separar, porque a criança, ela já vem falando as suas palavras, como nós podemos ver, aquela palavra que nasce. Quando a criança diz gugu, dadá, ele já é antigo. A gente vê isso aqui, irmãos. Sabemos que Deus é o cabeça de Cristo. E quando ele gera Jesus, a palavra, exatamente está falando do seu filho. Porque ele fez todas as coisas por intermédio do seu filho. E foi o seu filho que criou, porque ele é a palavra. O haja de Deus. No princípio era o verbo da vida. Veja bem o capítulo 25 de Provérbios, capítulo 8. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando a Bíblia diz assim, então façamos o homem segundo a nossa imagem, é exatamente Deus e Cristo, sua palavra. Por que assim? Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então nós não conseguimos desassociar a palavra do próprio Deus.
porque ele é o filho de Deus. Na verdade, geneticamente, a origem, a nascente. Quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou, e aquele que ama que o gerou são os filhos de Deus. Quando a palavra de Deus diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós, isso quer dizer que o poder do verbo, ele não só se fez carne, como também faz aquele que aceitar ele se tornarem filho de Deus. Como é que nasce o homem? O filho de Deus nasce da sua palavra. O poder da palavra é tão forte que nós temos que tomar muito cuidado hoje com as palavras. Porque com a palavra nós podemos edificar e podemos destruir. E esse é o poder do verbo. Mas nós estamos falando do poder de Deus, que é a sua palavra. Eu vou mostrar para você quando a Bíblia nasce para o homem. A origem das Escrituras está em Deus. É impossível nós aprofundar a uma profundeza infinita que é a natureza de Deus. Mas eu vou mostrar para você ainda hoje que a palavra de Deus ela nasce em escrito, no livro, para que nós hoje possamos chamar isso aqui de Bíblia Sagrada. Veja bem essa questão. No livro do Êxodo, você vai ver quando a Bíblia nasce para o homem, nasce para mim, nasce para você. É interessante nós observarmos aqui, no livro do Êxodo, capítulo 3, 4. Veja bem. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Pois bem, Moisés não estava tendo coragem para falar com o povo. Na verdade, sem a palavra de Deus, nenhum homem tem autoridade de falar de Deus. Aliás, a Bíblia tem que ser exaltada, reconhecida. Exaltada não, reconhecida, porque ela já é exaltada. A Bíblia tem que ser colocada à frente, nós temos que admitir a autoridade da Bíblia. Se nós for falar de Deus sem usar a Bíblia como nossa bússola, as nossas palavras não têm sentido, não têm força. Nós precisamos entender o seguinte: quando Moisés ele queria falar com o povo, ele não tinha autoridade aonde se agarrar. E o Senhor disse: o que tem na mão? Uma vara. Só que até então aquela vara não era uma vara importante, como todos os antigos nós sabemos, que as suas armas, a arma que usava o bastão ou a arma, era o que as pessoas usavam no passado. Tinha a vara e o teu cajado. No Salmo 23, isso é interessante. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor de ovelha tinha um cajado. Quando a ovelha caía, ele levantava. E aquela vara normalmente era uma arma que eles usavam para defender contra os possíveis perigos. Interessante aqui, prezado ouvinte, ainda no livro de Êxodo, capítulo 4, ele disse assim: e ele fará por ti, e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele se será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés estava com medo de falar com Deus, com o povo de Israel. Ele sabia que era difícil convencer aquele povo. O povo estava vivendo no Egito, onde tinha equivalente ao mundo, que representa o mundo, e ele não tinha um meio de chegar àquelas pessoas. Por que eu vou falar assim? Tu tem uma na vara, tu tem uma mão, tem uma vara na mão. Vai usar essa vara para você falar com aquele povo. Eu vou te colocar você, Moisés, por boca de Deus. E o teu irmão Arão será Deus. Vou te colocar você, Moisés, como Deus, e Arão, teu irmão, como boca de Deus. É interessante que nesse instante você vê Moisés uma figura de Deus. Você pode ver quem consagrou o primeiro sacerdote, maior autoridade, foi Moisés. É interessante que Moisés quase você não vê ele. Moisés é uma figura bastante
distante do visual. Quem é apresentado é o sacerdote, Arão, seu irmão. Pode ver que Deus nunca foi visto. Interessante, viu? Ninguém nunca viu Deus, a Bíblia diz. Mas ele revelou-se ao seu Filho Jesus, o qual tem nos revelado a nós através da sua pessoa. Imagem e semelhança de Deus. Aqui nasce a Bíblia. Moisés é o primeiro escritor. O Torá, os 5 livros que os judeus reconhecem, e que, na verdade, é o livro diretamente escrito por Moisés, com exceção dos 10 mandamentos que foi escrito pelos dedos de Deus. Moisés escreveu esse livro, o Torá, quando estava no monte. Interessante observar que ele voltou ao passado. Ele falou de um mundo que houve antes da humanidade. E lá ele viu Adão, seus filhos, Abel, Caim, através do retrocesso, porque é como se você olhasse num slide tudo o que aconteceu antes. Moisés estava diante de Deus, ali no monte, quando ele subia, quando Moisés recebeu as tábuas, ele também escrevia o livro, o Torá. E ele teve que recordar tudo isso porque Deus fez ele voltar no passado, pelo Espírito de Deus. Interessante que Deus faz a pessoa voltar no passado, conhecer todo o passado, o presente e o futuro. Moisés, por exemplo, voltou no passado, mas ele também viu o futuro. Como fez João, como ele olhou aquela terra e observou que estava para frente. Veja como é que a Bíblia é interessante. Esses sinais que ele iria fazer na terra do Egito, ele precisaria usar essa vara. E essa vara, não só ele a usava, como também o próprio Arão. Então é como se fosse a arma, exatamente a Bíblia. Por isso que ele disse aí naquela parábola lá do rico, lá, vai lá e diz para meus irmãos, tem lá Moisés e os profetas que ouça, falando que ali começava, nós temos que aceitar que começava a partir de Moisés os escritos sagrados. Um escrito que começou mais ou menos de 1.600 anos, 1.600 anos, de Moisés a João do Apocalipse. Por isso que diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Por uma média de mais ou menos 1.600 anos, uma média de mais ou menos 40 homens, homens de todos os conhecimentos, doutos, pescadores, boiadeiros, pessoas praticamente analfabetas. E como a Bíblia chegou até nós? Exatamente porque a palavra diz que foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus inspirou essas pessoas a nos trazer a palavra de Deus. Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia é a autoridade do cristão. Por isso que o tema que está lá atrás, que diz a Bíblia no banco do réu, tem muita coisa que está sendo dita que a Bíblia não diz. Por exemplo, que a pessoa morreu e foi para o céu. Por exemplo, que as pessoas, todo mundo está salvo. Isso nós vamos ver no futuro trabalho que nós vamos decorrer do tempo. Veja bem, prezado ouvinte, quando Deus disse, pega esta vara e com esta vara farás os sinais, esta varinha que você está vendo aí, que a palavra de Deus diz, foi a mesma que Moisés mandou colocar dentro da arca. Ou seja, colocou dentro de uma casa, de um quarto, todas as varas, que todas as tribos tinham todas as varas, e a vara de Arão, que era a vara que, vamos dizer assim, que Deus colocou sobre ela o poder. Não era aquela vara que tinha poder, mas era o poder que Deus deu por intermédio daquela vara. Que mais tarde nós já falamos no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a gente vê, nós vemos uma coisa, é que quando Deus levanta Moisés, veja que Moisés subiu no monte e lá Deus entregou a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E quando ele descia de lá, aquelas tábuas foram quebradas, porque o povo tinha desobedecido. Estava adorando o bezerro de ouro. Deus mandou reconstruir. Todos esses livros, que nós chamamos de livro do Senhor, que o judeu só aceita o Torá,
Na verdade, toda a Bíblia é para explicar esse livro, que é o livro do Gênesis, o livro do início, do começo de todas as coisas. Houve um momento aqui que quando Moisés ele foi para poder buscar o povo, a Bíblia chama isso aqui de a vara de Deus. É interessante nós observar aqui. Vou ler aqui um trecho que diz assim: Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas dele. Veja essa questão. Tem aquele dito que diz: a mentira tem a perna curta. Quem apresentava aquelas varas era o sacerdote de Faraó. Aquilo ali representa hoje o lado esquerdo do ensinamento. Nós sabemos que hoje tem várias Bíblias, várias igrejas, vários deuses, mas nenhum desses vão alcançar a verdade. Porque podemos ver, ali como se fosse 11-4, eles também faziam seus prodígios com as suas varas. Só que a vara que estava com Moisés tragou-se as varas que estavam com os sacerdotes. Eles fizeram 4 milagres e Moisés chegou a fazer 11. Porque eu conto 11 porque era 10. Mas aquele fato da serpente também consumir as outras, isso também era um poder. Nós vamos ver aqui, irmãos, que aqui nascia a Bíblia que nós temos hoje em mãos. Você pode ver que a Bíblia hoje tem várias traduções. A Bíblia não tinha ponto, não tinha vírgula. A Bíblia foi escrita no hebraico. Hoje ninguém domina para dizer totalmente. E nem que dominasse iria entender. Porque a Bíblia, o que vai alinhar ela é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que entender o contexto. Não importa em que linguagem ela é escrita. Até porque as pessoas falam hebraico como se fosse falar coisa de outro mundo. O hebraico que veio dos hebreus. E o hebreu é descendente de Noé, o tataraneto de Noé, que é Heber. Ou seja, na linguagem deles foi escrito em hebreus. Mas nós não precisamos voltar ao hebraico para entender as escrituras. As escrituras estão explicadas, porque através do contexto, nós vamos se alinhar às escrituras e nós vamos chegar à verdade, porque essa é a vontade do Espírito Santo de Deus. Quero falar com você só mais essa coisa. A Bíblia tem que estar à frente. Se nós não pregar segundo as Escrituras, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu vou falar sobre a Bíblia, sobre muitos outros temas, que a Bíblia no banco do réu quer dizer o seguinte: se eu pregar uma coisa que não está na Bíblia, eu estou sendo um falso profeta, um falso pregador. E é para isso que nós vamos chegar ainda no momento que vão chegar como foi nos dias de Elias. Todo mundo diz que aqui está Deus, Deus está ali, esta está certa e aqui está errada. Quando Elias viu que a situação estava tão divergente, ele teve que convidar o povo para fazer aquele sacrifício, aquele debate. Pois é, a Bíblia nos permite isso. Se todos são verdadeiros, nós vamos ter que chegar no denominador comum. Se a Bíblia é uma só, Deus é um só, então nós precisamos entrar por um único caminho que leva a Deus, que é a verdade.